Então, em primeiro lugar, quero agradecer a todos pela acolhida, pela deferência, pelas palavras gentis. E o tema dessa conferência, que vai ser dada em duas partes, é Eucaristia, Sacramento da Caridade. E é claro, para falar sobre isso, não há ninguém melhor do que o nosso querido São Tomás de Aquino, em cujos textos eu vou me apoiar para poder fazer, digamos assim, o nosso roteiro dessa conferência. São Tomás é o teólogo da Eucaristia. Não podemos esquecer que depois de escrever o tratado sobre a Eucaristia, ele teve aquela experiência extraordinária em que Nosso Senhor lhe apareceu e lhe disse: Tomás, escreveste muito bem de mim. O que queres em troca? E ele disse: nada a não ser vós mesmo. E, de fato, o tratado sobre a Eucaristia na Suma Teológica é de uma maravilha sem igual. E ali, São Tomás, a partir da questão, começa a falar sobre a Eucaristia, os nomes desse sacramento, a sua unidade, a sua necessidade, a sua instituição. E ele percorre todos os nomes possíveis. A Eucaristia, Ceia do Senhor, comunhão, viático. Fala da sua necessidade. Cristo instituiu porque é necessário. E desde as coisas mais simples, ele vai como que extraindo ensinamentos profundos. Ou seja, longe de ser uma exposição fria, apesar de lacônica, é uma exposição profunda, teológica, cheia de amor, cheia de devoção. Ele diz: se os sacramentos fazem o que significam, este é o sacramento que contém o que os outros comunicam. Aqui o doador se dá junto com o dom. Ou seja, a excelência e a sublimidade do sacramento da Eucaristia está no fato de que na Eucaristia nós recebemos o próprio autor da graça. Nós recebemos Deus mesmo. E a presença de Cristo na Eucaristia não é uma presença meramente espiritual, como, por exemplo, professam os luteranos. Eles acreditam numa presença real de Cristo na Eucaristia, mas tão somente espiritual. Nós não cremos assim. Nós cremos que Cristo está presente neste sacramento, corpo, sangue, alma e divindade. Ele por inteiro. Não há nada do Senhor que não esteja presente neste sacramento. E essa verdade de fé católica é uma das coisas mais fortes e, ao mesmo tempo, chocantes. Recentemente, vocês viram, pelo menos alguns viram, um debate, um podcast em que eu participei com um pastor, em que houve um momento em que nós começamos a falar sobre o texto. Né? E eu fui dizendo, olha, ele diz que é o corpo. Mas ele diz, mas simboliza. Eu disse, mas não diz que ele simboliza, ele diz que é. Mas que raio de sola escritura é esse, né? Quer dizer, se é só escritura, então você está invalidando a própria palavra da escritura para projetar, enfiar nela uma coisa que você está colocando, né? A escritura é muito simples. Jesus diz: isto é meu corpo. Este
é o cálice do meu sangue. Ele não utiliza eufemismos. Ele diz da maneira mais crua que se pode dizer. Claro que no Evangelho de São João, no capítulo 6, quando ele é entendido de maneira equivocada, porque os judeus que estavam lá disseram: como é possível que ele vai dar a carne dele para comer? Eles estavam pensando que eles iriam comer, quer dizer, seria uma manducação cruenta. Então o Senhor explica: a carne de nada vale, o espírito é que dá vida. Ou seja, ele mostra que ele não está querendo entregar de maneira cruenta o seu corpo. Né? É essa a admirável realidade desse sacramento. Notem que uma das coisas que eu disse àquele irmão naquele dia é que, veja, a censura que São Paulo faz no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que quem come o corpo e bebe o sangue do Senhor, indignamente come e bebe a sua própria condenação, simplesmente não tem sentido se eu estiver falando só de pão. Ou seja, aqui nós estamos jogando com a coisa mais radical da fé católica. O Verbo encarnado está realmente presente neste sacramento. Está presente de maneira não apenas espiritual, mas de maneira completa. É ele sem que lhe falte nada. É ele por inteiro. Ora, São Tomás explica na questão 74 que ele estabelece este sacramento nas matérias do pão e do vinho porque são dois alimentos de uso ordinário e universal. Em todo mundo se consome pão e vinho. Agora, a coisa interessante é que, ao nos unir a si, através destes elementos comestíveis, ele significa algo que é simplesmente assustador. Porque não existe união mais perfeita do que a do comensal com a sua comida. Ou seja, quando nós ingerimos o alimento se torna a nossa substância. Santo Agostinho diz, isso é exatamente assim, só que no sentido contrário. Nós ingerimos a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor, mas ao invés de ele se tornar a nossa substância, é ele que nos transforma em si. Há uma espécie de digestão reversa. Mas a união é a mais estreita possível. É mais do que um abraço, é mais do que um beijo, é mais do que a união sexual, é mais do que qualquer outro tipo de união possível. Porque é uma união em que os dois amantes se fundem. E como é maravilhoso pensar nisso antes de comungar, né? Para que a nossa comunhão não seja uma comunhão fria, apática e que, portanto, não tenha fruto. Na questão 78, São Tomás fala sobre a forma sacramental, as palavras do Senhor.
isto é o meu corpo. O que as palavras revelam? As palavras revelam aquilo que diz a doutrina católica. Ou seja, o agente na celebração deste sacramento é o próprio Cristo. O sacerdote é tão somente um instrumento. Isto acontece em cada sacramento. É aquilo que São Tomás chama de causalidade instrumental. Então, por exemplo, quando eu vou escrever uma carta, eu utilizo uma caneta. Eu tenho que dizer que a ação é de autoria do autor. Porém, a caneta, de certo modo, é causa também da carta, porque sem ela, o autor não escreveria. Ou seja, o instrumento está embutido na ação do agente. Ele é uma extensão da ação do agente. Uma extensão pela qual o agente realiza sua obra. Então, quando o sacerdote diz as palavras da Eucaristia, naquele instante ele é um instrumento vivo, mas um instrumento. É Cristo quem efetua o mistério que ali acontece. Isso é muito importante, porque, vejam, por exemplo, no que diz respeito ao sacramento da confissão. Os protestantes não conseguem entender que você se confessa com o sacerdote, mas ele é uma causa instrumental na absolvição. Não é ele, digamos, por si mesmo que perdoa os pecados. Ele absolve, Deus perdoa, destruindo os pecados, mas servindo-se dele como causa instrumental, de tal modo que, se tivéssemos aqui duas filas, numa está Jesus Cristo e na outra está um padre qualquer, os penitentes seriam igualmente absolvidos por ambos. Por um, de maneira, digamos, imediata. Por outro, de maneira mediata. Ele é um instrumento, mas é Cristo mesmo que está perdoando através dele. Isso é muito importante, meus queridos, porque vejam, nós estamos vivendo um tempo de grande confusão. Então as pessoas, elas vivem querendo questionar, por exemplo, a validade dos sacramentos, mesmo a validade da missa. Não, mas aquele padre, eu não sei se ele crê. Então, eu posso presumir que ali não tem nem missa válida. Tem gente que pensa essas coisas hoje em dia. Como se o que produz o efeito sacramental fosse a fé do ministro, a ortodoxia do ministro. Não é ele que celebra. No instante em que o sacramento acontece, eu gosto muito do cardeal Bife. Ele diz uma coisa que, nesse aspecto, é genial. Ele diz: Jesus Cristo confiou nos homens até esse ponto. Mas quando chega a hora de, efetivamente, jogar com a validade do sacramento, ele entra em ação. Ponto. Ele confiou em nós, mas não ao ponto de deixar a validade na nossa mão. É ele que assume o controle, é ele que produz o efeito. Isso só vale para os sacramentos. Para os 7 sacramentos. É ele quem assume o protagonismo da ação. A presença real. Todos nós falamos sobre a doutrina da transubstanciação. São Tomás fala disso
das questões 75 a 77. O que acontece? A transubstanciação é uma formulação filosófica da revelação teológica. Ou seja, qual é a divina revelação acerca desse mistério? É de que nós não vamos à igreja para comer pão. Nós consumimos o corpo mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo, com seu sangue, alma e divindade. Porém, aquelas aparências do pão estão ali. E por isto nós estamos falando de um sacramento. É claro, porque aquela presença sacramental de Cristo pode ser ingerida por nós justamente por ele estar debaixo das aparências do pão e das aparências do vinho. Caso contrário, como é que nós faríamos para devorar um homem vivo? Não tem jeito. Então, o que acontece? O Senhor nos revelou esse mistério. E depois, com o passar dos séculos, a igreja foi meditando sobre isso até que, antes de São Tomás, na verdade, valendo-se do instrumental da filosofia aristotélica, a qual distingue nos entes o substrato permanente dos acidentes variáveis. Então, através desse instrumental, a igreja conseguiu formular a sua fé de maneira racional. É muito interessante enxergar o mistério da Eucaristia desde a perspectiva, por exemplo, oriental. Especialmente entre os ortodoxos. Porque as igrejas orientais, que são católicas, apostólicas romanas, elas acabam professando a mesmíssima formulação dogmática que nós. Os ortodoxos não, mas eles têm a mesma fé. Então, na ortodoxia não se fala de transubstanciação. Por quê? Porque os ortodoxos não querem utilizar um instrumental filosófico para exprimir uma verdade de fé divina, teologal, revelada. Mas eles dizem, esse mistério é assim, nós estamos comendo realmente o corpo, o sangue, a alma, a divindade, Cristo por inteiro. Não é pão mais. Isso aqui é o corpo de Cristo. Agora, nós nos esquivamos de explicar esse mistério. Não queremos utilizar categorias humanas para explicar o mistério divino. Ou seja, a doutrina da transubstanciação é tão somente um modo para nos garantir que nós não estamos na igreja comendo pão. Todas as demais alternativas não resolvem esse problema. Então, por exemplo, a doutrina da consubstanciação, que com o corpo de Cristo está o pão, ou com o pão está o corpo de Cristo. Bom, em última análise, você está comendo pão. A transsignificação. O pão significa o corpo de Cristo. Você está comendo pão. A transfinalização. Que a finalidade desse elemento muda. Ela é a união com Cristo. Mas você está comendo pão. Não tem jeito. O único modo pelo qual você explica que você está diante de algo que parece pão, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem dimensões de pão, mas não é pão, é o corpo de Cristo, ou seja, houve uma mudança no ser
daquele objeto, mas que afeta tão somente o seu núcleo mais íntimo e permanente, mantendo as aparências, é a doutrina da transubstanciação. Então, é maravilhoso pensar nisso. O Tomás explica, né? Por exemplo, os acidentes do pão ou os acidentes do vinho, eles remanescem no sacramento. Porém, remanescem de que modo? Porque, veja bem, São Tomás se pergunta, a brancura do pão que permanece no sacramento pertence ao corpo de Cristo? É evidente que não. Não existe nenhum corpo humano que tenha aquela brancura da hóstia. Então, quem é o sujeito no qual o acidente inere? Nenhum. Os acidentes ficam suspensos. E a presença de Cristo real está ali. A substância mudou, sem passar pelo nada, inclusive. São Tomás explica. Não é que o pão se torna um nada e depois se torna o corpo de Cristo. O pão vira o corpo de Cristo. E os acidentes do pão permanecem enquanto o pão em si muda. Então os acidentes estão ali como que suspensos, sem um sujeito, enquanto que a substância, ou seja, aquilo que está aquilo que está embaixo, a realidade do pão, se converteu no Senhor. É por isso que quando nós partimos o pão, o sinal, né? Eu não estou partindo Cristo. Eu estou partindo o sinal. É o que nós dizemos na maravilhosa sequência Lauda Sion, que foi composta por São Tomás, quando ele diz o sinal é repartido, mas não diminuído. Multiplica-se o Senhor. No sentido de que as nossas ações incidem sobre os acidentes. E tudo isso mostra a seriedade dessa doutrina. A presença real de Cristo na Eucaristia é um negócio formidável. Na questão 79, São Tomás fala dos efeitos da Eucaristia. E ele diz o seguinte, prestem atenção porque essa frase é assim, abissal. Os efeitos que a paixão conseguiu para o mundo inteiro, a Eucaristia consegue em cada um. Pensem nisso. Quer dizer, quando São Paulo diz, pelo pecado, por Adão entrou o pecado no mundo. E com o pecado, pelo pecado veio a morte. Mas por Cristo entrou a vida. Ou seja, a paixão do Senhor, que nos mereceu a redenção do mundo inteiro, ela é aplicada inteiramente a cada um de nós na Eucaristia, de maneira individual. É como se, imagine assim, que é como se a cruz, ou o sacrifício do Senhor no Calvário, ele tem um peso infinito. E todo aquele peso de amor e de glória é descarregado em você quando você comunga. De uma vez só. Pá! É um negócio assustador. Ou seja, comungar é qualquer coisa realmente de assustadora. Nós precisaríamos nos assustar. São João Paulo II, na encíclica Ecclesia de Eucaristia,
ele diz que queria despertar na igreja a tradução ao português traduz como enlevo. Mas o original diz stupore. Enlevo é um pouco fraco, é como se fosse uma admiração, uma elevação, algo assim, um maravilhamento. Estupor carrega o significado do susto, do choque, de uma impressão subitânea. E é por isso que, se o efeito da paixão do Senhor é completamente descarregado sobre nós, o efeito principal desse sacramento é produzir a caridade, é aumentar a caridade em nós, aumentar o amor. Por quê? É próprio do amor à união. Então vejam, quando São Tomás diz que o efeito principal da Eucaristia é levar o amor ao ato, aqui tem toda a linguagem filosófica aristotélica, em que São Tomás entende que a caridade é um hábito, ou seja, é uma capacidade que nós recebemos, é uma potência, mais que potência, é uma capacidade adicionada a nós. Porém, aquilo que leva essa capacidade a se realizar de maneira mais perfeita é a Eucaristia. Pense em uma coisa. Quando nós lemos os grandes místicos, Santa Teresa, São João da Cruz. São João da Cruz, por exemplo, diz que a alma, para chegar à união divina, ela precisa passar por sucessivas purificações terríveis. Uma um pouco mais nos afetos, outra muito mais no espírito. E só depois disso a alma chega à união divina. Aquilo que Santa Teresa chama de sétima morada. Porém, se esse é o caminho, a trajetória da oração, é Deus nos concedendo neste sacramento a graça de cada vez que nós comungamos, é como se nós estivéssemos na sétima morada, porque a união com Cristo é perfeita, é imediata, não tem barreiras. Ele e nós nos tornamos um. Portanto, se nós comungamos com fervor, que é o objeto próprio desse sacramento, diz São Tomás e a doutrina da Igreja, de maneira geral, que a única união mais forte do que essa é a união no céu, quando nós vemos a essência divina face a face. Portanto, vocês vejam a importância de comungar bem, né? Não apenas de comungar, mas de comungar bem. A importância disso, porque nós todos somos os miseráveis. Quem é de nós que vai chegar às alturas da união mística? Mas nós podemos comungar. Veja como o nosso Senhor é amoroso, né? Ele nos abriu o acesso à união através da comunhão. A Igreja deseja ardentemente que nós, antes de morrermos, né, se tivermos oportunidade, peçamos a possibilidade de receber o viático. Imaginem o que é morrer comungando. Quer dizer, é fazer a passagem para a vida eterna numa união de amor com Cristo. Uma união real, efetiva, perfeita. Por isso que, inclusive, a Igreja diz
que nós temos a obrigação de pedir o viático antes de morrer. E quando o sacerdote vai levar os últimos sacramentos, né, para o doente, se o doente está meio já ali na agonia, né, e ainda está consciente, o sacerdote tem que absolver e dar o viático imediatamente, e só depois disso dá unção aos enfermos. Pela imensa conveniência que comungar tem para a nossa própria salvação. Bom, além disso, nós podemos considerar a Eucaristia desde a perspectiva da celebração. Eu vou avançar um pouquinho, porque já temos que daqui a pouco encerrar a primeira parte. Mas a Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo. A distinção das duas espécies significa exatamente isso, morte. Corpo e sangue separados. Ora, todos nós precisamos entender que a liturgia da Santa Missa é o momento mais importante da vida da Igreja. Quando a Santa Missa é celebrada, todas as atenções do céu estão concentradas sobre o altar. Por que nós precisamos entender a importância da Santa Missa? Quer dizer, imagine, Deus se fez homem, morreu por nós, morreu em nosso lugar, derramou seu sangue por nós. Então ele pega esse sacrifício e diz assim: eu entrego isso para vocês de maneira sacramental, façam isso em minha memória. Foi a última coisa que ele disse antes de morrer e subir para o céu. Façam isto aqui que eu estou fazendo, façam isto em minha memória. Memória, o significado profundo dessa palavra no Novo Testamento, não é simplesmente uma evocação mental. É aquilo que em todas as culturas antigas se chama de memória. É aquilo que os antigos chamavam de teurgia, né? Ou seja, é uma ação divina que realiza aquilo ou que pretende realizar aquilo que significa. É uma ação divina mesmo. É uma ação divina e deificante. Ora, o Senhor entregou o seu sacrifício nas mãos da Igreja. Não existe nada mais importante do que isso. Nada. Absolutamente nada. Eu pergunto a vocês, no ato pelo qual o Papa entrega para a Igreja o rito do sacramento da Eucaristia e dos demais sacramentos, se ele puder falhar e nos entregar um rito que é herético ou heretizante, o catolicismo é uma grande palhaçada. É simples assim. Por que eu digo isso? Porque nesses tempos em que se criou uma artificial batalha de ritos litúrgicos, que não existia. Nunca existiu isso na história da Igreja. Um rito olhar para o outro e dizer, eu sou melhor do que você. Isso não existe. E se dizem as maiores blasfêmias. São blasfêmias mesmo.
Nós precisamos ter isso muito presente, porque, vejam, não há nada mais importante do que a celebração da Santa Missa e dos sacramentos. Se no ato de aprovar e entregar à igreja o Papa não for assistido pelo Espírito Santo, naquilo que há de mais importante, eu pergunto a vocês, será que isso aqui pode ser uma coisa séria? As pessoas não se dão conta das loucuras que elas dizem. Elas vão falando sem perceber o significado das palavras. O que é muito comum em tempos de analfabetismo funcional. Mas é trágico desde a perspectiva doutrinal. Não, queridos, Cristo não falhou, o Espírito Santo não falhou, a Igreja não falhou. O rito de celebração da Santa Missa é santo como santa é a Santa Missa. E nós, como filhos da Igreja, precisamos não apenas ser obedientes, mas não podemos ser levianos. Temos que nos prostrar diante deste mistério com grande sentimento de adoração. Na próxima parte, nós vamos explorar mais a ideia da Eucaristia como sacramento da caridade. Mas por aqui ficamos e vamos para o intervalo. Caríssimo Dom Tarcísio, queridos amigos, vamos lá. Vamos continuar com a segunda parte. A doutrina da caridade em São Tomás de Aquino está muito bem condensada nas questões de 23 a 46 da segunda parte da Suma Teológica. E São Tomás define a caridade de uma maneira surpreendente. Ele diz que a caridade, palavras dele, caritas est amicitia quaedam hominis ad Deum. A caridade é uma certa amizade do homem com Deus. Aqui ele está recuperando o conceito aristotélico de amizade que aparece na Ética a Nicômaco, que é muito profundo. No caso, São Tomás faz as devidas adaptações, porque, em rigor, amizade supõe igualdade das duas partes. No caso de Deus, nós não somos iguais a Ele. Porém, nós sabemos que, pela obra da redenção, acontece o que nós chamamos de elevação sobrenatural. Ou seja, Deus infunde uma participação criada na vida incriada dele, dentro da nossa vida. De tal modo que ele nos eleva e nos transforma em seus filhos. É o que acontece conosco no instante em que nós somos batizados. O batismo não é uma adoção meramente legal. O batismo é uma adoção real. Algo que um ser humano não pode fazer. Quando nós adotamos um filho, nós não conseguimos comunicar a esse filho a nossa natureza. Quando Deus nos adota em Cristo, ele compartilha conosco a sua mesma natureza divina. E, portanto, ele nos eleva, estabelecendo conosco uma certa comunhão de identidade do ponto de vista participação. Ou seja, nós não somos Deus, mas nós temos algo de Deus. Algo da vida de Deus em nós. Essa é a que nós chamamos de amizade sobrenatural.
que é o que caracteriza a virtude da caridade. Ela é uma virtude teologal. Por quê? Tem a Deus por objeto formal. Ou seja, Theos, Deus, é o objeto da caridade. Então, quando eu. A caridade, vejam, eu poderia falar muito sobre isso aqui a partir de um exegeta que eu simplesmente amo, que é o padre Czeslaw Spik. Ele tem obras maravilhosas sobre a caridade, obras pequenas, obras maiores, mas a grande obra dele, em 3 volumes, é o Ágape no Novo Testamento, que é um negócio realmente fora do comum. E o padre Czeslaw Spik, ele demonstra como a caridade é realmente divina e sobrenatural no Novo Testamento. Ou seja, ela não é uma afeição humana. Como, por exemplo, nós temos por qualquer pessoa, por um amigo, por um vizinho, por um parente, até pelos nossos familiares, né? Não, a caridade não. O objeto formal dela é Deus. Ela é divina, ela é religiosa, por assim dizer, essencialmente, no Novo Testamento. E não apenas ela tem a Deus por objeto formal, mas ela é produzida divinamente. É o Espírito Santo que é o amor pessoal em Deus. São Tomás diz o amor nocional, o amor hipostático em Deus. É o Espírito Santo que é derramado em nossos corações. Exatamente como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5. Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per inhabitantem spiritum meius in nobis. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, a caridade tem por causa em nós a própria pessoa divina do Espírito Santo. E ela se torna, e essa é uma doutrina muito importante de São Tomás, forma virtutum, a forma de todas as virtudes. As virtudes, elas ganham o seu valor sobrenatural da caridade, do amor divino. Por que isso é absolutamente fundamental? Há um texto do Garrigou Lagrange, eu li isso há tempos atrás, e eu procurei esse texto e não achei mais. E às vezes, sabe aquela coisa que a gente vai lendo e você esquece de anotar, e você fala, meu Deus, coisa genial. Mas depois eu não achei mais. Mas ele comenta algo do tipo, que na modernidade cometeu-se um dos maiores crimes que se podem cometer, que é a falsificação do que há de mais elevado no Novo Testamento, que é a caridade. Que passou a ser compreendida apenas como um amor filantrópico, um amor horizontal. Né? Por exemplo, quando nós lemos uma canção como da Legião Suburbana, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. As pessoas acham, tendem a entender que isso é o evangelho. Cara, isso está muito abaixo do evangelho. Porque isso é o amor de honestidade que um ser humano deve ter pelo seu semelhante. A caridade mesmo é divina. E ela informa tudo. Ela informa todas as demais virtudes. São Tomás diz, a graça faz-nos agradáveis a Deus, mas a caridade faz-nos semelhantes a Ele. Ou seja, é a virtude que nos identifica com Deus. Ora,
Eu dizia que a Eucaristia é o sacramento da caridade porque o objeto da caridade é a união. E se a caridade é uma virtude divina, tanto no objeto quanto na causa, ora, nós não exercitamos a caridade de um modo tão perfeito como quando nós nos unimos efetivamente a Cristo através da Santa Comunhão. Isso tem duas consequências diretas. A primeira é, se a Eucaristia é o sacramento da caridade, não faz sentido, e inclusive é sacrilegamente mortal, comungar em pecado grave, com a consciência de pecado grave. Por quê? Porque o que caracteriza o pecado grave é a destruição da caridade. O que faz um pecado ser mortal é a destruição da caridade. Isso acontece de maneira completa nos pecados que são diretamente contra a caridade e nos pecados que são diretamente contra a castidade. Por uma razão muito simples. Os pecados que são contra a caridade, ou seja, o amor de Deus e do próximo, evidentemente eles destroem a caridade. Se eu odeio alguém, acabou a caridade. Se eu odeio a Deus, acabou a caridade. Então, a caridade está destruída porque eu a ataquei. Eu quis atacá-la. Eu escolhi atacá-la. Em relação à castidade, o efeito é colateral. Porque como a castidade, ou melhor, como a caridade é um amor divino e sobrenatural, e a castidade é uma espécie de virtude que tutela esse amor sobrenatural, quando eu cometo um pecado de luxúria, eu perturbo de tal modo a ordem dos afetos, em busca de um bem egoísta, da obtenção de um prazer, totalmente para mim, à margem da lei de Deus, que o pecado contra a castidade destrói a caridade também. O pecado, eu quero dizer, plenamente voluntário. Tá? Não estou falando, por exemplo, de situações um pouco ambíguas na mente, no pensamento, mesmo na vista, né, quando não é uma coisa voluntária. Não preciso entrar muito em detalhes aqui, porque o assunto não é esse. Nos demais pecados, a caridade pode ser destruída total ou parcialmente. Por exemplo, se eu roubo alguém a ponto de prejudicá-lo, a caridade foi destruída totalmente. Se eu minto contra alguém para prejudicá-lo, ou se eu difamo alguém porque quero destruí-lo, a caridade está sendo destruída totalmente. Mas quando não tem toda essa intensidade, então nós cometemos um pecado venial que ele não destrói a caridade, mas ele a torna deficiente. Então a primeira consequência é, e vocês vejam que a lei da Santa Igreja, ela é muito coerente com seus princípios. Quando a Igreja diz, se você cometeu um pecado grave, pecado mortal, você tem que se confessar, ela está sendo coerente com o seu princípio. Ou seja, a Eucaristia é o sacramento da caridade. Você destruiu a caridade. Isso é muito sério. Você tem que ir lá e você tem que se confessar. Porque, caso contrário, é uma hipocrisia você se aproximar desse sacramento e não é apenas um pecado de irreverência, mas é um pecado de sacrilégio
contra a santidade desse sacramento mesmo. É muito sério. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que, se a Eucaristia é o sacramento da caridade, cada vez que nós comungamos em graça de Deus e fervorosamente, nós recebemos uma efusão de caridade. Ou seja, o amor de Deus aumenta em nós. Ele não aumenta se nós comungamos mal. Então, uma pessoa, que hoje é muito comum acontecer isso, a pessoa comunga, vai para o seu lugar, fica vendo celular, reparando no teto da igreja, conversando com a pessoa que está ao lado. Bom, a caridade é como se você tivesse, é como se Nosso Senhor tivesse visitado, você recebeu uma visita em casa. Aí você deixa lá a visita na sala e vai cuidar da sua vida. A união entre você e aquela pessoa não se aperfeiçoou, ela se degenerou, inclusive. É por isso que o princípio que nós deveríamos seguir e que deveríamos nortear é muito simples. Uma comunhão deveria ser sempre mais fervorosa que a outra. E nós precisaríamos procurar comungar com fervor. Né? Nós, São Pio X, depois que ele incentivou a comunhão frequente, infelizmente se introduziu uma mentalidade nos católicos que é assim. Antigamente era, ninguém pode comungar. No século XIX as pessoas não comungavam. Raramente comungavam. Comungava só na hora mesmo que confessava. Virou século XX, São Pio X incentiva a comunhão frequente. O que acontece? No primeiro momento, as pessoas entendem que a comunhão ela passa a ser uma espécie de direito. Então, se eu não estou em pecado grave, eu tenho o direito de comungar. E aí, todo mundo quer comungar. Não importa se está preparado ou não está. E é um absurdo. Só que depois nós demos ainda um passo que, assim, você foi 180 graus e 180 graus de novo, só que não para dentro, para fora. Que é o seguinte, as pessoas hoje acham que comungar é um dever. A quantidade de perguntas que eu recebo, do tipo assim, padre, eu fui à missa e não comunguei, porque eu estava em pecado grave, queria confessar esse pecado. Não é pecado, você não tem obrigação de comungar. Não é um dever comungar. Nenhum direito, é uma graça. Ora, veja bem, isso deveria fazer com que a qualidade das nossas comunhões melhorasse. Isso significa o seguinte, meus queridos, que, por exemplo, pode ser que eu não esteja em pecado. Talvez não seja o caso de eu receber a comunhão. Sair de casa, com a mulher, né? Não pedir perdão para ela, não pedir desculpa para mim. Talvez não foi nem pecado grave. Será que é o caso de eu comungar? Que a caridade aqui foi ferida. Não é melhor eu chegar e falar assim, meu amor, me perdoe, eu não queria ter feito isso. Hoje eu não comunguei por causa das palavras duras que eu te disse. Deixa para depois. Porque a comunhão tem que ser fervorosa. Ou seja, para o sacramento chegar ao seu efeito, não basta receber a presença de Cristo. É preciso se unir à intenção da presença de Cristo. Eu tenho que realmente querer me fundir com Ele. E nesse caso eu vou dizer para vocês são fiéis,
os leigos, estão numa posição até privilegiada em relação aos padres. Porque o que acontece? Eu comungo e já tenho que distribuir a comunhão. E terminei de distribuir, já tenho que purificar. E terminei de purificar, já tenho que prosseguir. Você comunga, pode voltar para o seu lugar, se recolher ali e ficar com o Senhor. Eu não tenho essa possibilidade quase nunca. Nos dias de semana até que dá. Mas no final de semana, terminou, aviso, não sei o quê, benze o final. Vou para o sacristia, já tem gente me esperando lá. Padre, benze isso, benze aquilo outro. Podia me confessar? Podia fazer... Padre. Eu não consigo. O senhor sabe disso, então ele há de perdoar. Mas veja, vocês têm uma possibilidade de receber bem a comunhão. Aproveitem. Ou seja, a caridade, ela não é uma disposição natural, ela é uma virtude infusa. Deus infunde em nossa alma, não é adquirida por nós. É Deus que, pela sua bondade infinita, se faz amar a si mesmo, como que estendendo-se sobre nós. Ou seja, cada comunhão, ela tem uma dimensão intrinsecamente pneumatológica. Ou seja, o São Paulo tem uma frase na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, que é fantástica. Ele diz, aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. É exatamente o que acontece na comunhão. E a partir da comunhão, como a caridade aumenta a sua intensidade, né? É como aqueles dispositivos de luz que, diferentemente de um interruptor simples que liga e desliga, ele vai do zero ao máximo de luz. A comunhão, ela nos levaria ao máximo de caridade dentro da possibilidade real que nós temos ali. Ou seja, isso significa que, se nós comungamos bem, o amor divino vivifica todas as demais virtudes. E eu digo para vocês que isso é realmente assim. Se nós comungamos com fervor, você perde a vontade de pecar. Você perde aquele desejo interior, por exemplo, de vingança. Você perde as durezas do seu caráter. Porque a comunhão te dulcifica. Ela deixa a sua alma amorosa. E, portanto, todas as virtudes, elas ganham esse acento do amor. Isso é tão importante porque nós estamos vendo uma espécie de edição pagã do cristianismo contemporâneo, especialmente na internet. Parece que ser um católico hoje em dia, por exemplo, os homens eles têm que ser metrogloditas, as mulheres têm que ser, sei lá, meio sensuais demais, sei lá o quê, ou megeras, não sei lá o quê. Só que as virtudes cristãs, elas são essencialmente diferentes das virtudes pagãs por causa da caridade. Então, vejam, a fortaleza cristã não é truculência. A fortaleza cristã ela é temperada por doçura. A prudência cristã não é astúcia. Ela é temperada pela simplicidade. A justiça cristã, ela não é uma justiça implacável. Ela é informada pela piedade.
pelo amor que nós temos pelos nossos irmãos. Eu considero o outro meu irmão. Então, não basta ser justo, eu tenho que ser generoso também. E assim por diante. Ou seja, a caridade, ela precisa vivificar todo o nosso ser. São Tomás diz que a caridade cresce sem limite. Não existe limite para as virtudes teologais. A diferença, digamos assim, dispositiva entre as virtudes teologais e as virtudes morais é que as virtudes morais têm um termo médio. Ou seja, você pode pecar por excesso ou por defeito. Então, por exemplo, a prudência, você pode pecar por excesso pela astúcia ou por defeito pela inconsideração. A fortaleza, você pode pecar por excesso, por exemplo, pela audácia ou por defeito pela covardia. As virtudes teologais, como tem a Deus por objeto, elas não têm limite. Então, o limite do amor a Deus é amar sem limite. Eu não posso amar a Deus demais. E eu não posso crer em Deus demais. Eu não posso esperar em Deus demais. As virtudes teologais têm a característica de serem sem limite. Porque são teologais. Como Deus é infinito, elas também têm de crescer sem limite. Quando, por exemplo, os autores espirituais falam sobre as 3 vias, né? Os iniciantes, os incipientes e os perfeitos. A via purgativa, iluminativa e unitiva. Eu estou falando simplesmente de graus da caridade, é graus do amor. Em que o amor vai aumentando, digamos assim, em intensidade. A comunhão deveria fazer com que o amor crescesse em nós, em intensidade, quem sabe, ao ponto de que nós chegássemos a amar a Deus até o martírio. É muito interessante, por exemplo, a ladainha de Santo Antônio, ele é chamado de mártir pelo desejo. Por quê? Ele queria ir até Marrocos para morrer como mártir. Quando ele estava na Sicília desembarcando, ele adoeceu e teve que voltar para o continente. E ali ele foi descoberto como pregador por São Francisco. Né? Mártir pelo desejo. Nós, muito possivelmente, não seremos mártires pela efusão do sangue. Mas nós podemos ser mártires pelo desejo. Ou seja, cada vez mais oferecer a vida, arriscar-se pelo Senhor. Arriscar-se, perder a comodidade, não se esquivar de lutar pelo Senhor. Essa é uma das coisas que mais me conforta. Existe aquela música Barca, né? Que diz assim, meu cansaço aos outros descanse. É muito bonita essa frase, porque eu penso muito na nossa vida apostólica. Né? Todo padre diocesano, todos nós que temos vida apostólica, de vez em quando temos a tentação de querer ir embora para o mosteiro. Sabe? Deus me livre, eu quero ficar lá só estudando, cuidando das coisas espirituais. Só que não tem jeito, porque o impulso para a vida apostólica é divino também. Ele é a caridade divina. Então você vê aquele padre que correndo de um lado para o outro, tal, e faz uma coisa e estuda, e não sei o quê, e conversa, e prega, lá, e tal, e atende o doente. É um impulso que vem de Deus. Agora, quando eu
penso nisso como martiria, como testemunho, como vida entregue, isso me conforta muito. Porque eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas imperfeições, e eu creio profundamente que o Senhor vai nos purificando através disso daí. Né? Eu não vou conseguir ser um São Pedro de Alcântara que comia só mato. Mas eu vou viver, digamos, uma vida penitente pelo trabalho, pela missão, né? Enfim, isso a Eucaristia me possibilita a cada segundo. O sacerdote é um ministro da caridade de Cristo. Ou seja, quando ele celebra a Santa Missa, ele está derramando em nossos corações a própria caridade divina. Quando São João Maria Vianney diz que o sacerdote é o amor do coração de Jesus, ele está tirando uma conclusão teológica dessas premissas. Porque ao unir cada alma a Cristo, tirando o impedimento pela absolvição sacramental e colocando o Senhor na sua boca, fazendo com que aquela alma se... Ele está derramando a caridade no coração daquela alma. Santo Inácio de Antioquia dizia que a fé é a carne do Senhor e a caridade é o sangue do Senhor. E isso para nós é muito vivificante, porque Santa Catarina de Sena chamava os sacerdotes de administradores do sangue de Cristo. Ou seja, administradores da caridade de Cristo. Ele derrama a caridade, derrama o amor de Deus, não de maneira simplesmente teórica, sacramental mesmo. Ele está derramando o amor de Deus nas almas. Nas almas. Isso nos leva a ter um grande amor pelo sacerdócio, uma grande reverência. Né? Era São Francisco que dizia que se encontrasse um anjo e um sacerdote, ele se ajoelhava para o sacerdote e não para o anjo. Né? Que a compreensão deste ministério, que é o ministério do amor. Justamente porque a essência do sacerdócio é isso. Sacerdos pro hostia. O sacerdote é para a vítima. Ou seja, ele que imola, é ele que realiza o sacrifício do amor de Deus. E que dá o próprio Deus colocando em nós. Portanto, ao chamar a Eucaristia de sacramento da caridade, São Tomás está dizendo muita coisa. Inclusive nos fazendo amar a virtude da caridade em sua dimensão teologal. Cristo amou os discípulos tanto quanto quando ele lavou-lhes os pés, como quando, por exemplo, ele chamou Pedro de Satanás e Judas de diabo. Por quê? E aqui eu vou caminhando para o fim. Essa dimensão horizontalista da caridade faz com que nós sejamos extremamente hipócritas. Ou seja, para te agradar, eu sou capaz de fazer tudo, inclusive te mandar para o inferno. Ou seja, a caridade entendida desse modo, ela se torna um culto à exterioridade, ao bom mocismo,
a cortesia exterior. Tudo isso é importante desde que esteja na ordem da caridade. Mas Jesus amou os homens tanto na cruz quanto com um chicote na mão na entrada do Templo de Jerusalém. Jesus amou tanto os homens, quando ele disse eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, como quando ele disse para os fariseus, ai de vós hipócritas, sepulcros caiados, etc. Como a caridade tem por objeto formal a Deus e ao próximo em Deus, ou seja, eu amo o próximo em Deus e eu amo Deus no próximo. Não o próximo por si mesmo. Então ela implica que muitas vezes nós pareçamos contrariar a caridade, quando na verdade nós a estamos realizando. Se nós somos corajosos e se nós cumprimos o nosso dever. É como um pai, né? Por exemplo, ele precisa bater no filho, ou ele precisa castigar o filho. Às vezes aquilo dói mais no pai do que no filho. Mas é necessário. É necessário porque senão aquela criança vai virar bandido. Vai virar um vagabundo. Então você precisa impor limites. Você precisa dizer, aí não. E utilizar todos os meios que estiver à sua disposição para mostrar para ele o quanto ele está agindo mal. É como, por exemplo, um mestre que precisa, muitas vezes, humilhar o aluno para que ele possa se tornar ensinável. Porque a humildade é o princípio do aprendizado. Então a caridade, quando é divina, ela muitas vezes vai ser enérgica. E esse paradoxo nos nossos dias será muitas vezes não compreendido, porque o que as pessoas querem não é a caridade divina. Elas querem um afago no seu próprio ego. E, portanto, querem que nós permaneçamos completamente impassíveis enquanto marcham triunfalmente para o inferno. Isso nós não podemos fazer. Então, que nós possamos redescobrir a caridade divina no sacramento da Eucaristia, o amor de Deus. Que, como eu dizia, citando Santo Inácio, a fé é a carne do Senhor. A caridade é o sangue do Senhor. Tudo isso deve nos afervorar para que o amor jamais se obscureça, se entenebreça, enfim, empalideça o nosso coração, e assim nós possamos amar a Deus e amar ao próximo e de verdade. Obrigado.